Estamos em março e no Brasil isso significa que é correr atrás dos documentos e começar a preparar a declaração do imposto de renda. E todo ano tem uma novidade, tem uma coisa nova para inserir ou para tirar da declaração, e a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto, tirando todas as nossas dúvidas com o especialista. Conversamos agora com Paulo Duran, que é contabilista. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigada por atender o Simples Assim. Opa, eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Estamos aí para ajudar o pessoal a tirar as dúvidas. Vamos lá, então, a pergunta mais básica, Paulo. Até quando a gente vai poder declarar o imposto de renda? Quais as datas? Agora, do ano passado para cá, a Receita Federal tem se antecipado e esse ano também, a princípio, vai até o dia 30 de 4 de 2021, às 20 horas, tá? Às 20 horas do dia 30 do 4, é o prazo máximo para entrega. O ano passado, por conta da pandemia, Paulo, houve uma prorrogação desse prazo, não foi? Correto, correto. O ano Esse ano você passado foi. acredita que não vai ter? Olha, eu acho que não vai ter. Eu acho que não vai ter por conta que o pessoal já aprendeu a mexer com informática. Hoje você tem aí vários meios para você tirar os informes. Então, provavelmente, ou seja, não vamos contar com a prorrogação. Se não conseguiu toda a documentação até o dia 30 do 4, entrega ela e depois retifica, se Ok. não houver prorrogação, tá? Os prazos de restituição, quais são as datas que a Receita Federal informou que vai fazer restituição do imposto do que o contribuinte tem a restituir? Esse ano tem mais uma novidade aí. Como eu falei que o prazo máximo é dia 30 do 4, o prazo inicial se iniciou dia 1º do 3. Então, quem entregar primeiro tende, segundo a Receita Federal, também vai receber primeiro a restituição. Ela se inicia, vão ser 5 lotes, iniciando em maio, o último dia útil de maio, até o último dia útil de setembro. Paulo, quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda? Bom, a gente tem aí como obrigação principal para a declaração de imposto de renda, como nós não tivemos o reajuste da tabela, então continua sendo quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem recebeu rendimento isento, de repente ganhou um supercap, ganhou aqueles prêmios que existem aí, que existem vários, ganhou acima de 40 mil, aquele contribuinte que tem um patrimônio cuja soma ultrapasse 300 mil, e o principal de todos, que muitas vezes o contribuinte esquece, qualquer valor que aplicou em bolsa de valores, tem que fazer declaração, senão vai ter o CPF suspenso se não entregar. Paulo, qualquer valor de aplicação, mesmo que seja uma aplicação mínima, precisa declarar. Qualquer valor. Se você aplicou R$ 10 em bolsa, você tem que Tem que fazer a declarar. declaração. Independente Ok, de ter lucro ou prejuízo, tá? tá. Aplicou na bolsa, é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E quais são as novidades da declaração do imposto de renda 2021, ano base 2020? Bom, as novidades, a principal delas a gente já comentou aqui, que é a parte da restituição, que vão ser apenas 5 lotes, né? O prazo se estendeu, começou em 1 do 3 e vai até o dia 30 do 4. E também nós temos aí algumas novidades, que é a informação do e-mail e a informação do número do telefone na declaração. Então, se você contribuinte ou se um contador, um profissional for fazer a sua declaração, ele vai informar o número do seu telefone e o endereço do seu e-mail. A Receita Federal diz, segundo o comentário dela, vai enviar apenas uma nota indicando ou informando sua declaração foi processada ou sua restituição está na base de Com dados. problemas? Uhum. Tá? E A se caiu, Receita. e se caiu na malha fina, a Receita também vai mandar e-mail informando. Olha, eu acho que não, tá? Eu acho que ela não avisa. Eu acho que ela Tá. só vai avisar se foi processada.
Ok? Então, lembrando muitos contribuintes que a Receita Federal nunca envia nada com nenhum tipo de mensagem contendo valor, ela nunca envia nenhum tipo de mensagem contendo um link, clique aqui, ou alguma coisa nesse sentido, número de CPF, essas coisas ela nunca envia, tá ok? Então, se receberem, delete porque é vírus. Que mais que tem de novidade, Paulo? Nós temos a declaração também, a declaração pré-preenchida, que ela já vem, quem já vem entregando há vários anos, a Receita Federal já tem uma boa base de dados e tem-se a opção de acessar a declaração pré-preenchida através da senha.gov.br. Você tem acesso, aliás, o contribuinte tem acesso e pode fazer essa declaração pré-preenchida. Paulo, tem uma novidade também para quem é correntista da Caixa Econômica Federal. É só para esse correntista que há a mudança. É só para esse correntista. Para quem é da Caixa Federal, até o ano passado, você tinha que informar o código 001 e depois o número da conta, ou o código 013 seguido da conta em 2 campos separados. Esse ano você tem a opção, você pode informar tudo junto, 001, 000 e o número da conta, ou você pode informar separado também, tá? Tem essas duas opções. Tem bitcoins também está sendo lembrado, bem lembrado. Verdade, isso que havia, os bitcoins que foi aí, teve o auge, depois teve gente que tomou muito prejuízo e tem gente que ainda mantém. Sim, esse ano a Receita Federal criou 3 campos na declaração de bens, 3 campos, 3 códigos, né, para você declarar os bitcoins, caso você tenha adquirido ou você ainda mantenha bitcoins em carteira, porque até o ano passado não tinha onde declarar, você tinha que declarar lá em outros bens. Entendido. Paulo, outra coisa que está chamando muito a atenção, está dando muito o que falar, inclusive os noticiários foram muito cheios de notícias essas últimas 2 semanas, é a questão de que quem recebeu o auxílio emergencial vai ter que devolver o dinheiro. Mas em que circunstância, Paulo? Olha, aí acontece o seguinte, a Receita Federal, ela divulgou que quem recebeu valores acima de R$ 22.847,76 durante o ano de 2020, é obrigado, além de estar obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, também vai ter que devolver o auxílio emergencial recebido. Então, por exemplo, se a pessoa recebe o salário e também tem um dinheiro extra, seja de um rendimento de um aluguel ou algum tipo de rendimento extra, e ultrapassou a soma dos 2 rendimentos, o que ela ganha assalariado, mais esse rendimento extra, ultrapassou os 22.847,76, ela vai ter que devolver o auxílio emergencial. Quando já estiver fazendo a declaração, informou, a própria declaração já vai informar ela que ela tem que devolver. Tá, deixa eu aproveitar, porque a gente abriu uma caixinha no Instagram do Simples Assim, e pediu que as pessoas mandassem perguntas ou dúvidas. E aí tem uma pergunta de uma mãe com relação a esse tópico. Ela disse que o filho é estudante e recebeu o auxílio emergencial. Ela quer saber se eles terão que devolver. Olha, sim, se ela recebeu e o filho também recebeu, e ela declarar o filho como dependente, é bem provável que ela tenha que devolver sim. Aí ela vai ter que fazer, o ideal, lógico, é procurar um profissional para preencher essa declaração, e ela, mesmo caso venha a preencher, ela informar os dados, que assim como eu falei, o próprio programa já vai informar se ela vai ter que devolver ou não o auxílio emergencial. E uma pergunta que eu ouvi muito e li muito sobre é que, às vezes, a pessoa vai ter que pagar isso à vista, não é? Mas ela vai devolver numa guia só, num valor só, de uma vez só. Sim. Inclusive tem, depois, se você puder passar no Instagram do Simples Assim, você pode passar para eles, existe um site da Receita Federal, né, onde é possível pesquisar o valor do auxílio emergencial
né? E também tem as informações para devolver esse auxílio emergencial. Tá, Tá? certo. Depois a gente... Então, vamos às outras perguntas, Paulo, que a gente já Vamos está lá. aqui com o tempo passado, mas eu preciso fazê-la. Tem a Vamos. pessoa que fez um empréstimo pego de um familiar, é preciso... Olha, a pessoa que pegou um empréstimo, ela tem uma dívida, ela teria que declarar esse empréstimo que ela pegou dessa pessoa física, ou no caso da instituição bancária, lembrando que quem fez o empréstimo tem um bem a receber. Então, ele também tem que declarar que ele tem a receber, e quem pegou o empréstimo tem que declarar que tem a pagar, ou seja, tem uma dívida. Entendi. A outra pergunta é que o trabalhador, ele é casado, mas ele declara o imposto de renda. Ele precisa declarar o da esposa também, junto com o dele? Olha, a esposa, não, se ela não trabalha ou se ela não é empresária, ela pode ser dependente dele, ele não tem a obrigatoriedade de informar ela como dependente, mas ele pode informar logo no início, na primeira parte da declaração, apenas que ele é casado e o CPF do cônjuge. Isso não vai gerar nenhum tipo de tributação ou dedução em relação à declaração de imposto de renda dele. Apenas informativo. Ok. Pode abater o aluguel do imposto de renda? Não, o aluguel. Não, o aluguel, se o contribuinte paga o aluguel, ele é informado junto com os pagamentos de outras despesas, ele é informado na declaração, porém ele não serve para abatimento do imposto de renda. Ele não serve. Ele apenas é informado. Trabalho como empregado fixo, registrado, e tenho um canal de YouTube. E estou recebendo dinheiro deste canal. Precisa declarar, Paulo? Sim, o correto é declarar o rendimento do trabalho assalariado e essa pessoa também declarar esse rendimento que ele recebe extra, né, do YouTube, porque afinal de contas esse dinheiro é creditado na conta dele, né? Tá. Tem uma outra pergunta aqui. Duas de microempreendedor individual, o MEI. Sou MEI, mas deposito o cheque do cliente na minha conta pessoa física. Isso dá problema? Olha, o MEI, pela legislação, ele se confunde com a pessoa física. O correto não seria isso. Por quê? Porque legalmente o MEI ele tem uma retirada tributável de um salário mínimo. E aí, no caso, faz-se a apuração do resultado no final do ano e a diferença do lucro viria para a pessoa física como rendimento isento. Mas como é misturado, então fica um pouco difícil de você saber o que é lucro e o que não é lucro, né? Então, o correto seria separar uma conta para o CNPJ do MEI e uma conta para a pessoa física. Entendido. Bom, e a última pergunta é se é verdade que quem é MEI e recebeu auxílio emergencial terá de devolver o dinheiro. O MEI não, porque é aquilo que eu falei, o rendimento do MEI, do empresário, do microempresário individual, é um salário mínimo por mês. Tá? Então, até o ano passado, nós tínhamos o salário mínimo de 1.045. Isso não vai chegar nos 22, que é o limite para fazer a devolução. Então, se você é só MEI, não vai ter esse problema de ter que devolver o dinheiro. Paulo, é só isso que a gente tem de pergunta, mas o tempo já acabou faz tempo. Mas a gente agradece muitíssimo a tua participação, a tua presença, orientações objetivas. Foi muito bom tê-lo conosco, viu? Eu que agradeço. A gente sabe que é um tema muito importante, é muito extenso, porque existem muitas alternativas, muitas formas de você fazer a sua declaração e pagar o menos possível de imposto, que esse é o objetivo, né, da gente. Verdade, verdade. Não é? Mas eu agradeço aí ao convite da gente estar fazendo mais uma vez esse esclarecimento para o público. Ok, obrigado, um abraço.
Obrigado, Gislaine. Um abraço. Programa Simples Assim. Apoio Sim Comércio Catanduva. Trabalhando pelo comércio varejista.